Olá, tudo bem? No Sala Debate de hoje vamos falar de um assunto importante para o desenvolvimento e para a geração de riqueza no campo. É o empreendedorismo. De acordo com o Sebrae, dos quase 20 milhões de pequenos negócios existentes no Brasil hoje, mais de 5 milhões estão no campo. Desses, 80% são de empreendedores de famílias que se dedicam à produção de café, hortaliças, vinhos, flores, frutas, peixes, aves, entre outros produtos. Para você ter uma ideia da importância dos pequenos negócios rurais para o desenvolvimento econômico e social do país, só em 2014, 9 em cada 10 municípios compraram alimentos da agricultura familiar. Outro número, dos 390 mil produtores de café, por exemplo, 85% são pequenos produtores rurais. No entanto, a importância de valorizar os negócios no campo vai além do desenvolvimento econômico. Ajudam aí a economia local, a concentração de renda nas comunidades rurais e a geração de empregos. Em que áreas, por exemplo, o poder público deve focar esforços para impulsionar a geração de novos negócios no campo? Na sua opinião, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, tem ajudado no desenvolvimento de empreendimentos familiares? Que características, por exemplo, empreendedoras podem ser estimuladas hoje para pequenos produtores? Pois é, esse é o assunto do Sala Debate de hoje. Para essa conversa, eu convido o Enio Queijada, ele que é gerente de agronegócio do Sebrae Nacional. Conosco também aqui no estúdio o João Guadanin, ele que é diretor de financiamento e proteção à produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você de casa é sempre nosso convidado, nossa convidada. Acesse aí as redes sociais. Na tela para você está o canal do Facebook, facebook.com/canal Futuro Oficial. Procure por este infográfico aí, tenha mais informações sobre empreendedorismo no campo. Participe do programa. Acesse também o Twitter na tela para você, twitter.com. O nosso perfil é o @Canal Futura. E se preferir, está interessado aí em tirar dúvidas sobre empreendedorismo, sobretudo no campo, envie aí para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. 21 é o nosso número, 968-668-414. Enio, João, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Obrigado aí pela gentileza em atender nosso convite. Vamos então rodar a primeira reportagem de hoje para aproximar o tema de você, telespectador. 4 milhões de estabelecimentos de agricultura familiar que detêm 20% das terras do país. A produção dessas famílias corresponde a 30% do que se produz no mundo e a 87% do que é produzido no Brasil. De acordo com dados do Sebrae, o mercado potencial das compras públicas para os pequenos negócios rurais superam os 6 bilhões de reais ao ano, o que mostra a importância que esse setor tem para o desenvolvimento econômico e social do país. Atualmente, 51 produtos nacionais têm identificação geográfica, uma forma de reconhecimento, proteção e diferenciação das condições de produção e do saber fazer local. Só em 2014, 90% dos municípios compraram alimentos da agricultura familiar. No mesmo ano, 80 mil toneladas de camarão foram produzidas por micro e pequenos produtores. O mercado de produtos orgânicos movimentou 2 bilhões e meio de reais. No entanto, apesar dos resultados positivos apresentados nos últimos anos, os pequenos produtores familiares ainda enfrentam grandes desafios. A concentração da produção e o acesso às políticas de crédito e financiamento são os principais obstáculos para a ampliação dos negócios rurais. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, entre julho de 2014 e junho de 2015, os agricultores familiares contrataram quase 24 bilhões de reais em crédito rural, um aumento de 9,4% em relação ao valor contratado na safra entre 2013 e 2014. Diante dessa perspectiva, é preciso valorizar as milhares de famílias que se dedicam à plantação e ao cultivo dos principais produtos nacionais, estimulando a compra desses produtos, a formalização dos negócios do campo e a capacitação dos agricultores familiares.
Muito bem, a gente vai tentar passar aqui hoje por alguns desses assuntos, né? São muitas informações sobre empreendedorismo no campo. João, começar com você. A gente tem a informação de que 24 bilhões de reais em crédito rural entre 2014 e 2015, um aumento ali de quase que 10% referente ao período anterior. No entanto, o acesso ao crédito simplesmente não soluciona a série de cadeia produtiva do empreendedorismo no campo, né? No seu ponto de vista, o que tem de maior desafio quando o assunto é acesso ao crédito hoje no Brasil? A relação do agente financeiro com o agricultor e, claro, do agricultor com o agente financeiro. Sempre que se busca crédito, o agente financeiro tem um comportamento de se preservar, de evitar que aquele agricultor eventualmente não devolva o dinheiro que recebeu de financiamento. A gente chama de assimetria de informações, né? Os agricultores sempre pensam que aquilo que ele está produzindo, aquele que é o projeto dele, é o melhor projeto do mundo, vai render o máximo que possível para aquela atividade, e o banco sempre olha com uma média histórica, né? Conhece o desempenho de todos os agricultores, da agricultura daquele município, né? Então, reduzir essa diferença de conhecimentos, né? Reduzir o que pensa o banco é muito seguro, muito reativo em algumas situações, né? E às vezes o agricultor é muito otimista. Então, aproximar essas visões, diminuir essas diferenças de interpretação ajuda a dar crédito. Isso se faz com diálogo. Se agente financeiro e agricultor, Sindicato de Trabalhadores Rurais, o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, o extensionista, né, dialogarem, eu falo que é importante o cafezinho. Uma vez por semana, o presidente do sindicato, o técnico da Emater e o gerente do banco tem que tomar um cafezinho junto. Se isso acontece, onde isso acontece, tem mais crédito e tem menor inadimplência. O empreendedorismo vem de que pessoas se dispõem a ajudar, a participar, a dialogar, a trocar conhecimento. E, claro, o banco tem que aceitar o risco. O banco está aí para dar dinheiro, para ter risco, né? Assumir risco. A atividade agrícola é uma atividade razoavelmente sujeita a perdas, né? Hoje, no Pronaf, nós temos, além de taxas de juros muito baixas, um programa muito importante de seguro. O seguro da agricultura familiar cobre 80% da receita bruta esperada, então dá um baita segurança para o agricultor e também para o banco, né? E mais até R$20 mil da renda esperada. Então, tem proteção contra as situações de clima. E tem um outro programa que está atrelado ao Pronaf, que é o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, o tal de PGPAF, né? Esse PGPAF protege contra as variações negativas de preço. Nós temos 50 produtos abrangidos nesse programa, o agricultor não paga nada para isso. Se o custo de produção dele é 100 e o preço de mercado é 90, por hipótese, né? Essa diferença de 10%, na hora em que ele vai pagar o financiamento, ele paga o financiamento 10% a menos, ele tem um bônus, um desconto. Então, o agricultor está bastante protegido, o agente financeiro também, e isso é que fez seguramente que o crédito crescesse na agricultura familiar e continua crescendo, né? Enio, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Existe uma série de dificuldades, né? Até do entendimento do próprio negócio, né? Independentemente de ser na área rural ou na zona urbana. A gente vai falar aqui mais especificamente sobre a área rural, mas certo. Queria que você trouxesse com a sua experiência o que de fato ainda gera confusão no entendimento de alguns perfis de empreendedores quando a atividade está ali aliada a acesso ao crédito, à intempérie climática, a gestão do negócio no campo. Exatamente. Uma das características do comportamento empreendedor é essa convivência com o risco, né? Essa tolerância ao risco, essa até disposição ao risco. Varia muito conforme a pessoa. E, obviamente, se no meio urbano já é difícil assumir um negócio, né? Abrir um negócio, fazer ele operar e dar resultados, no meio rural ainda torna-se mais complexo em função da questão do risco climático, é o primeiro deles, ou seja, chove demais ou chove de menos, e isso prejudica bastante, né? E também você tem a questão da informação. A gente costuma dizer, né? O empreendedorismo, o fomento ao empreendedorismo, que é um dos nossos propósitos do Sebrae, o que é o empreendedorismo, né, em linhas gerais, além de se abrir um novo negócio, se abrir uma nova frente de negócio? Ele é a transformação do conhecimento em riqueza. Ou seja, o conhecimento ele entra numa ponta e ele sai na outra como riqueza, como algum tipo de resultado gerado. E esse conhecimento ele pode ser um conhecimento complexo, né? Uma empresa de aviação agrícola, você para ter um avião agrícola precisa saber pilotar um avião, né? Ao passo que você trabalhar em cima de um pomar, fazer um pomar de frutas e começar, o conhecimento é menor, mas ele precisa existir. Agora ele precisa ser aproveitado. Então o empreendedorismo é esse processo que transforma esse conhecimento. E a gente percebe que tem
tido evolução nos últimos anos do Brasil, ainda há um longo caminho em função dos riscos, né? Não apenas dos problemas climáticos, mas também riscos de pegar crédito, depois não conseguir pagar, não ter uma boa ideia, mas não ter uma boa execução dessa ideia, né? Porque você, no empreendedorismo, você precisa ter um plano de negócio, precisa ter um projeto, né? O Guadagni chamou projeto, que você mostre que vai haver uma viabilidade caso tudo ocorra conforme previsto, que nem sempre acontece. Então, essa é a preocupação. Pois é. Nesse sentido, o João trouxe a questão do fator climático, você trouxe a questão do imprevisto. Nós tivemos recentemente uma catástrofe na cidade de Mariana e toda uma conjuntura de ações que vai ser necessária para alguns municípios nos próximos anos. Como é que o SEBRAE, como é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário observa uma situação calamitosa como essa, tendo como base uma série de pequenos empreendedores que estão nessa região? Qual o cenário que as suas instituições prevêem para apoio a essas famílias? Nós não temos, essa crise de Mariana não é única, né? Nesse mesmo ano, há pouco tempo, nós tivemos um problema muito sério que afetou e ainda está afetando muitos agricultores do sul do Brasil, né? O excesso de chuvas acompanhado de vendaval e de granizo provocou prejuízo a muitas pessoas, né? Só no Rio Grande do Sul se estima em mais de 15 mil pessoas. A tragédia do Rio Grande do Sul talvez seja maior do que de Mariana. Em todas essas situações, primeiro, quando é uma situação previsível em função do clima e tal, há o seguro da agricultura familiar. Para esse caso de Mariana, a empresa causadora daquele estrago, né, que é um desastre ambiental muito sério, né, seguramente vai ter que absorver isso e indenizar as pessoas, né? Realocar os agricultores atingidos é uma condição, né, porque boa parte uma parte daquelas propriedades atingidas não tem mais condições de ser utilizada, então reassentar essas famílias, né? E fazer com que, por exemplo, aquele financiamento concedido, né, àqueles agricultores que eles seguramente não terão condições de pagar porque não conseguiram escoar o leite, porque não tem ponte ou porque não tem mais a propriedade em algumas situações, né? Esse prejuízo também tem que ser bancado ou assumido pela empresa e seguramente o será, né? O Ministério Público, as instituições, o próprio Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, andou ontem lá, conversou com os agricultores e nós estamos nesse processo de tentativa de minimizar os prejuízos, né? Enio, o SEBRAE tem algum plano de ação, de participação nesse contexto do que aconteceu em Mariana, voltado para o campo, ou ainda não faz parte do radar? Não, por ter sido muito recente, não recebemos informações mais detalhadas de quantos são, que tipo de culturas ou de criações animais foram prejudicadas. Normalmente o que nós tivemos também no passado, no estado de Santa Catarina, com fortes chuvas, por exemplo, um projeto chamado Recuperação Empreendedora, né? A recuperação empreendedora ela vem justamente quando ocorre uma catástrofe, algo não previsível, e com isso se faz todo um esforço de tentar fazer. Como o Guadagni falou, né? Precisa reconstruir, precisa ver, porque a terra sendo contaminada não dá mais para plantar nada. Existe alguma alternativa? Não existe. Quer dizer, a relocalização, no caso do campo, é bem mais complicada que na cidade. Na cidade, uma padaria não deu certo no bairro, ele pode montar a mesma padaria em outro lugar. A propriedade rural não dá para tirar a propriedade rural de um lugar e do outro. Então, ainda não recebemos informações mais detalhadas de como se dá e que tipo de apoio, né, o SEBRAE pode dar nesse Agora, caso. Independente do que aconteceu em Mariana, do ponto de vista de orientação para o empreendedor, né, quando ele tem que se ver diante de um revés na sua atividade, independente pela sua própria competência de falta de experiência, pela questão climática, por uma questão de burocracia, que passo a passo você pode dar para quem quer buscar uma recuperação no seu negócio? Na verdade, o processo empreendedor ele tem vários aspectos. Um primeiro deles é o pessoal, que na literatura se chama de psicológico, as atitudes empreendedoras, ou seja, eu tenho que conviver com risco, eu tenho que estar otimista, eu tenho que acreditar, tenho que ter confiança nas instituições, tem que ter uma rede de relacionamento bastante ampla, entra muito nessa questão do crédito, que já foi dito. Então, eu preciso saber. Depois, o que eu sei mexer, que eu quero mexer. Eu preciso adquirir esse conhecimento. Então, seja ele complexo ou simples, adquirir esse conhecimento e, a partir daí, trabalhar. Ou eu continuo fazendo o que eu já fazia num novo local, né? Ou eu faço o que eu faço e eu diversifico. A diversificação é importante. Então, nós temos, por exemplo, produtores de café. Produtores de café em algumas regiões do Brasil, norte paranaense, eles estão para não só minimizar um pouco o risco, né, de uma eventual geada, que faz muito tempo que não acontece lá, e ninguém quer que aconteça, obviamente, eles estão começando a usar para fruticultura. Então, ele planta café e planta goiaba, por exemplo. Por quê? Porque a goiaba tem um ciclo produtivo mais curto, atua em duas frentes. Permite que ele tenha a receita ali do custeio o tempo todo de maneira mais estável. Já o café é
uma cultura, né? João. Uma condição importante para se evitar desastres é o bom manejo do solo, dos recursos naturais, solo e água. Isso, claro, não minimiza os acidentes acontecidos agora. O caso de Mariana é uma situação, é um acidente mesmo, é uma falta de previsão, seguramente da empresa, aí agora os órgãos analisarão. Mas quando é clima, quando é uma situação previsível, parte do problema seguramente está... O passado nos condena, né? A preservação dos recursos naturais, especialmente solo, água e florestas, né, é muito importante. E o agricultor familiar pode fazer isso. E a agricultura brasileira pode fazer isso, né? Então, o setor de cana-de-açúcar no interior de São Paulo teve que se reinventar para preservar nascentes, mata ciliar, porque senão ia faltar água para o seu próprio negócio. Exatamente. Então, trabalhar obedecendo, por exemplo, o Código Florestal, que é uma exigência, né? Fazer não só o cadastro ambiental rural, mas depois o programa de recuperação ambiental. Trabalhar para que essas propriedades, de fato, sejam produtoras de água, tenham um alimento saudável, evitem a utilização de agrotóxicos, né? Façam uma agricultura mais sustentável, né? E também que o trabalho seja menos penoso, né? Uma das condições hoje muito importantes para manter o jovem no campo é fazer com que as pessoas e os jovens consigam ter renda sem aquela penosidade que os pais tiveram, né? Meus pais, meus avós eram agricultores e a gente trabalhava na enxada. Eu trabalhei quando jovem, criança ainda, e hoje eu vejo que isso não tem mais como, né? Quer dizer, a juventude precisa de outro ambiente, né? Normalmente a juventude tem mais acesso à educação, tem outros sonhos, quer constituir seus negócios de uma outra maneira. Precisa ter um trabalho menos penoso, né? Essa é uma condição importante também. Vamos lá, facebook.com/canal Futuro Oficial. Você que quer abrir o seu negócio, está em alguma área rural, está com dúvida, aproveite para tirar suas questões aqui conosco. Twitter.com e o WhatsApp também, os contatos vão pipocar aí na sua tela. Vamos convidar agora mais um entrevistado para este programa. Vamos falar pela internet com o André Poleto, ele que é gerente técnico do programa Santa Catarina Rural e gentilmente atendeu aí ao nosso convite para participar do debate de hoje. André, tudo bem? Está nos escutando bem? Tudo bem, tá ouvindo muito bem e estou acompanhando aí a discussão, que é muito interessante. André, o que você pode trazer aí de considerações a respeito dos principais desafios no ambiente rural de Santa Catarina, né, que você pode trazer para a gente em virtude de mudanças que foram feitas no campo e que trouxeram ali os principais benefícios e o que hoje ainda é um entrave em algumas áreas aí da sua região? O programa SC Rural, ele é em parceria com o Banco Mundial. E no momento que nós estávamos escrevendo o projeto para o Banco Mundial, a pergunta que ficou é a seguinte: o jovem está saindo do campo. O que pode ser feito para manter esse jovem no campo? E a resposta que veio à mente de todo mundo é a questão de capacitação, informação e através de cursos principalmente. Então nós oferecemos aqui um curso de liderança, gestão e empreendedorismo, que são 10 etapas em centro de treinamento em alternância. O jovem fica uma semana dentro de um centro de treinamento, sendo capacitado, e 2 semanas em casa. Isso praticamente leva o ano todo, e durante esse ano eles fazem um projeto de vida, da sua vida, com o conhecimento que adquiriu. E normalmente no final desse ano, há vontade de deixar o seu município, a sua área, ou há vontade de permanecer ali para desenvolver a riqueza do conhecimento naquela região? O que você tem como referência para nos contar? As declarações são impressionantes. O jovem que passa por esse curso, ele faz um projeto de vida dentro da propriedade e convida outros jovens do meio rural para permanecer, para entrar junto em algum projeto coletivo. A motivação é muito grande, o conhecimento, ele consegue enxergar opções de renda, que é um dos fatores que faz com que o jovem fique no campo. Ele tem acesso à informática, à informação, porque dentro desse curso é disponibilizado cursos de introdução à informática. E então ele consegue navegar, buscar informações, mostrar onde tem opções, mostrar a opção que tem recurso no Pronaf, tem recurso na Secretaria da Agricultura, aonde ele pode ser apoiado. Então ele sai muito motivado e o melhor que isso, ele sai com um projeto que ele mesmo fez para melhorar o seu futuro.
Agora, a gente sabe que existem desafios, né, sobretudo na área educacional, né, para capacitação de pessoas, para levar um certo nível de anos de estudo para aquele cidadão. E um desses problemas é o nível de analfabetismo no campo. Como é que vocês têm lidado com um desafio como esse, ao passo em que capacitar mão de obra, formar pessoas, também passa por uma capacitação básica? E quando esse número é alto, o mercado fica mais difícil, né? Em Santa Catarina, é muito difícil encontrar jovens que não têm uma capacitação básica. Então, não tivemos muito problema desse tipo aqui em Santa Catarina. E nós aceitamos, dentro dos cursos, qualquer jovem que saiba fazer cálculos matemáticos e saiba ler e escrever. Então, o que se procura é separar grupos mais adiantados com os menos adiantados. Mas o resultado do trabalho tem sido impressionante. André, Vou pedir para o André continuar na linha com a gente. O João tem uma consideração para fazer, João. uma das preocupações, o Poleto trabalha bastante isso, é com as mulheres do campo, as jovens, né? Quem sai primeiro, em geral, do meio rural é a mulher, é a menina, né? E isso faz com que os demais, os homens também saiam, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Como é que Santa Catarina trabalha, né? Porque uma das condições básicas é de que as pessoas precisam se constituir como famílias, né? Tanto é que nós temos um programa de agricultura familiar, né? Para isso, nós precisamos trabalhar o gênero no campo, né? Isso é muito importante. Não sei se... Como é que é essa questão aí, André, em Santa Catarina, que o João está trazendo aqui, a questão da figura da mulher na liderança da família e no contexto de êxodo rural? Ok. A mulher, ela sai do campo porque ela tem jornada dupla. Isso. Ela, além de trabalhar ajudando na lavoura, ela depois chega em casa e ainda tem o trabalho de casa. Então, a penosidade do trabalho é um dos fatores que faz com que ela saia primeiro, na minha forma de ver. O que nós temos trabalhado é que nesses cursos se incentiva o jovem a fazer uma empresa, a trabalhar a questão de agregação de valor. A mulher, ela fica quando ela se sente valorizada, principalmente numa atividade que tenha um horário fixo de trabalho, que tenha visão de futuro, que veja que no seu futuro possa ter uma família, educar seus filhos. E com esses cursos que nós estamos dando no programa SC Rural, que o programa SC Rural está disponibilizando, se trabalha muito a questão do empreendedorismo, né? E eles conseguem trabalhar um projeto de agregação de valor, de transformação de produto, colocar até mesmo um empreendimento de transformação. E isso tem mostrado que a mulher fica e o marido dela também, o jovem, fica também. Eu vou pedir conclua, por favor, André. Então, o foco é você dar a opção, né, que não é uma opção de renda que tenha futuro e que não tenha trabalho penoso. O nosso ver é isso. Nesse sentido, eu vou perguntar aqui para o Enio, se ele... Já eu volto a falar com o André pela internet. Enio, a gente está falando aqui sobre a figura da mulher, sobre a capacidade de diversificação do produtor rural, mas queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para quem está procurando ali se organizar, quanto é importante associações como o cooperativismo, quanto é importante as pessoas buscarem um conhecimento coletivo e uma atuação em conjunto para o sucesso do grupo. Sem dúvida nenhuma, a associação, a ação coletiva, eu vou chamar a ação coletiva tanto essa integração vertical que tem nas cadeias, né, o produtor com a cooperativa, com a processadora daquele produto que seja e com o distribuidor, como também a associação horizontal. Os produtores do mesmo café, por exemplo, fazem uma associação naquela determinada região para se comprar conjuntamente, para vender conjuntamente, aumentar o poder de barganha, né? Construir um armazém, sim, fazer uma série de coisas. A ação coletiva, o associativismo é uma dos eixos estratégicos do trabalho do SEBRAE. A gente dá preferência, obviamente não é exclusividade, mas dá uma preferência muito grande às ações coletivas, à abordagem coletiva, que normalmente ou cooperativas ou associações trabalham lá. A gente sabe que isso fortalece bastante, já que existe toda aquela questão da assimetria de informação, existe
o baixo poder de barganha, a baixa escala para atender. Então, a gente sempre procura trabalhar. E, obviamente, também valorizando temas, né, como a juventude. Nós temos projetos de jovens apicultores, começando aí no Rio Grande do Norte, tem um projeto piloto que está indo muito bem. E temos também toda essa questão trabalhar a atração da juventude rural pela questão. E aí passa muito, como foi dito, pela capacitação. Nós temos hoje soluções educacionais, né, denominado No Campo. Hoje são 15 soluções que vão desde palestras de 2 a 4 horas de duração, até cursos com mais de 50 horas, abordando justamente os temas que o Polito comentou, né? Liderança, empreendedorismo, gestão, qualidade, comercialização, que são temas fundamentais para o campo. Sempre numa linguagem fácil dentro da realidade ali, já que o nível de escolaridade realmente tem melhorado, está melhorando gradualmente, mas a gente percebe que ainda tem um longo caminho a fazer, então há um desafio grande de educar, justamente para melhorar o conhecimento e a partir daí ele buscar a riqueza, né? Deixa eu trazer de novo o André para participar do programa, que a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora. André, queria antes de mais nada agradecer a sua participação, mas no início da minha conversa com você eu perguntei sobre o que está sendo mais desafiador nesse momento, né? Você falou sobre a figura da mulher, falou sobre a questão da capacitação do jovem no campo, mas hoje não é o que está dando errado, mas onde é que o gargalo está apertando mais aí em Santa Catarina? Nós achávamos que iria ser difícil trazer o jovem para dentro de uma sala de aula. Não foi isso. O problema está no acompanhamento pós o curso, porque não pode deixar o jovem sair do curso sem acompanhamento. Então, nós precisamos dar acompanhamento ao jovem, ver se ele está precisando de algum apoio, acompanhar 1 ano, 2 anos após, como se fosse conduzir o bastão até ele levar sozinho esse Para ensinar negócio. a pescar, tem que acompanhar junto ali nas primeiras pescarias, né? Para ver se ele vai trazer o peixe. Exatamente. Eu acho que o desafio é esse. Não que é um problema, mas é o desafio. Legal. André Polito, gerente técnico do programa Santa Catarina Rural, falando conosco via internet direto de Santa Catarina, em Florianópolis. Muito obrigado aí pela gentileza, pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade, André. Eu que agradeço. É uma grande oportunidade de estar aí com vocês. Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui em frente, trazer para vocês aqui rapidamente, antes da gente passar o bloco. O André falou muito sobre o programa Santa Catarina Rural. Vamos trazer aí quem estava falando, está aqui ó, na tela para vocês. A página do Santa Catarina Rural, ela é scrural.sc.gov.br, scrural.sc.gov.br. Você quer aí mais informações sobre as atividades no âmbito das zonas rurais de Santa Catarina, acesse aí, está aí na tela para você e a gente vai fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho. E você que está aí com dúvidas, está aí ó, scrural.sc.gov.br. Muito obrigado, Natasha. Vamos juntos aí para o próximo bloco. Na semana que vem a gente vai falar também sobre umas questões rurais a respeito da demarcação de terras indígenas, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre o Código Florestal e de que maneira esse assunto tem ali direta associação com os pequenos empreendedores. Fique com a gente, Facebook, Twitter, WhatsApp, os nossos contatos vão aí para a tela para você e a gente volta daqui a 2 minutinhos. facebook.com, twitter.com e o WhatsApp. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre a Semana Global de Empreendedorismo, mais especificamente sobre empreendedorismo nas áreas rurais, no campo. Conosco aqui no estúdio, o Enio Queijada, ele que é gerente de agronegócio do Sebrae Nacional. O João Guadanin, ele que é diretor de financiamento e proteção à produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você de casa é sempre nosso convidado para participar pelas redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp. Faça sua pergunta, divida sua experiência conosco, que eu trago aqui para os nossos convidados. Estreou hoje, no Futura, a série de interprogramas No Campo, realizada em parceria com o Sebrae. Os episódios mostram histórias de empreendedorismo e inovação na área rural. Vamos assistir agora o programa que conta a trajetória de Jorge, ele que é morador do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Eu trabalho aqui no sítio Água Viva, trabalhando com maracujá. É que eu participei de um congresso, o que aqui produzia, que podia produzir, se não fosse lavoura, horta, e falar o que maracujá produzia, então eu segui esse caminho, né? Foi difícil no começo, não foi fácil.
Eu comecei a plantar maracujá com bambu, onde não deu certo no primeiro ano. Que veio uma ventania à noite, um dia à noite, e derrubou tudo no meu plantio. Deu vontade de chorar, porque você chega na plantação, igual a taça minha aqui, e você vê tudo no chão, e muitas frutas nele, eu estava logo carregado. Foi muito difícil para mim começar de novo. E depois eu vi que não for bem feito, não adianta você plantar. Tem que fazer as coisas bem feitas, com arame novo, com palanque novo, com espaçamento, tem que ser o palanque 5 metros um do outro, senão ele pode cair. Porque o maracujá dá 3 anos, 4 anos. Então, se fosse uma estrutura muito frágil, ele não ia cair todo. Conhecimento é tudo. Para quem quiser produzir alguma coisa, é tudo. Sim, quando eu tinha uns 13, 14 anos, meu pai tinha um sítio, mas nós nunca liguemos para aquilo lá, né? Achei que lá não tinha valor, mas hoje a gente sabe o valor que tem quem tem um pedaço de terra, né? A dificuldade é mais um motor para a gente vencer, né? Porque se você desistir na primeira dificuldade que tiver, é difícil, né? Isso é muito importante na vida de muitas pessoas, que talvez não acreditam, né? Que ele consegue fazer, e é só acreditar. Tá aí essa experiência do Jorge de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Vou trazer aqui 2 frases que ele nos trouxe para vocês refletirem. Enio, ele falou que conhecimento é tudo e também que dificuldade é mais um motor para a gente vencer. Ele perdeu ali no momento toda a plantação de uma experiência com bambu, no maracujá. Esse tipo de exemplo reflete muito o que acontece? Reflete, sem dúvida nenhuma. O conhecimento é tudo, e eu tinha falado antes que o conhecimento, o que é o empreendedorismo? É o conhecimento transformado em riqueza. Ou seja, ele tentou antes num método, e aí entra a tecnologia, entra a inovação, né, maneiras de plantar. Às vezes até o espaçamento entre as linhas é tecnologia para ele. Às vezes a posição em relação ao sol, nascer e o pôr do sol que ele coloca, são detalhes. Nós tivemos um caso, eu me lembrei vendo ele ali, que na Bahia ou Alagoas, teve um produtor de mandioca que ele aumentou em 30% o faturamento, a produção dele de mandioca, simplesmente pela posição em relação ao sol. Nossa, né, 30% e o espaçamento, é um número intangível para muitos negócios. Muito e aí, expressivo. quando fala tecnologia, as pessoas pensam logo, né, em máquinas, né, equipamentos, não necessariamente, né, elas fazem parte também, mas o conhecimento aplicado, né, quer dizer, para ele foi muito importante isso. A gente percebeu ali, então, que ele tentou de uma maneira, não deu, e a tentativa, o tentar também é um fator muito importante no empreendedorismo. Se ele, na primeira, fracassasse e desistisse, ele provavelmente não estaria hoje. Ele foi, tentou de novo, conseguiu e está implantando lá. A tentativa e erro acontece muito? Porque, assim, o fato de ele ter citado uma experiência com bambu poderia ter sido evitada, por exemplo? Poderia, se ele tivesse antes procurado um conhecimento com outras, conversado com outras pessoas, visto outras experiências, né, levar esse conhecimento e reduzir esse desgaste antes de abrir o negócio é um dos nossos objetivos. A gente, obviamente, tenta no meio rural, é muito difícil no agronegócio alguém chegar que você nunca viu e falar, eu tenho 4 hectares ali, eu planto goiaba, melancia ou pêssego. Você não sabe a qualidade da terra, se o solo tem qualidade ou não, nutrientes, tem que fazer algumas análises para dizer. Então, você tem estimativas, né? Há negócios mais atrativos, há negócios que estão mais na moda, mas alguns outros permanecem, né? Que as pessoas precisam comer sempre. E aí, ele buscou lá, tem buscado um produto, que é maracujá, deve ter mercado para ele, porque também é uma coisa muito importante, né? Não é vender o que produz, é produzir o que vende, né? Primeiro eu tenho que auscultar o mercado, aí vem a questão do acesso ao mercado, da inteligência, né? Da inteligência de mercado, primeiro que tipo de produtos estão sendo mais demandados. A partir dessa definição do puxão do mercado, você vai e começa a produzir. Agora, o João estava falando, a gente estava falando um pouco antes do programa começar sobre a importância da diversificação, né? O quanto é importante, por exemplo, um produtor de café também ter ali um porto seguro na segurança alimentar. Queria que o João falasse um pouquinho mais sobre isso. A agricultura familiar, por definição, é diversificada, né? Hoje, embora já tenhamos até alguns especializados, é o caso do Jorge, talvez ele esteja especializado na produção de maracujá, mas seguramente ele deve ter pelo menos a produção de alimentos básicos para a família, hortaliças, né, alguma fruta.
e, se possível, outras atividades econômicas. Então, não colocar os ovos só numa cesta, essa é uma condição. A outra, para o Jorge mesmo, né? A gente viu que ele está usando agrotóxico, né? Talvez um caminho que ele possa seguir daqui para frente, com o apoio da assistência técnica, da extensão rural, do SEBRAE, é buscar um meio alternativo de produção de maracujá. Quem sabe maracujá orgânico, agroecológico, né? Isso agrega valor e faz com que ele tenha mais renda. A procura por esses alimentos sadios hoje cresce muito, cresce na faixa de 30% ao ano, coisa assim, né? Então, esses agricultores que já evoluíram, que já estão estabelecidos, erraram e aprenderam, né? Às vezes com o erro, né? O erro ensina bastante, né? Também podem evoluir na busca de uma agricultura mais sustentável. E menos insumizada, menos envenenada. Né? Importantíssimo, né? O Brasil é campeão no uso de agrotóxicos, né? Muito na contramão do que o mundo acaba incentivando no campo. E existe também toda a dificuldade de compreensão do valor do alimento orgânico, da sua cadeia produtiva. Até que ponto vocês percebem que o país ainda consegue patinar, não só em difundir o uso do orgânico, mas minimizar o uso do agrotóxico? Existem, no caso, duas questões. Aí mostrou, né, o Jorge eu não conheço em detalhe lá, se é uma produção integrada. A produção integrada é uma das formas de tecnologia. Começou, inclusive, na fruticultura, porque algumas culturas ainda precisam de agroquímicos ou agrodefensivos ou agrotóxicos, como queira chamar. Pode ser remédio, pode ser veneno, depende da dose usada. Maracujá é uma delas, não? A maracujá pode ser suscetível, mas há casos de maracujá ou com uma quantidade bem menor. Né? Ali assusta um pouco ele passando aquilo. A gente viu ali. Nunca é uma imagem bonita. Passar assim, uma pessoa tomando remédio, não vem ninguém tomando remédio, porque a gente precisa ver uma planta tomando o remédio dela, ou a dose está certa, exagerada, porque na verdade até podia ter um biofertilizante, a gente não sabe, né? Se pode até ser, ali não entrou em detalhe se ele é orgânico ou não. Existem fertilizantes orgânicos, são mais difíceis de achar e é um dos gargalos da produção orgânica no Brasil, os insumos não são em quantidade suficiente e nem sempre são achados, né? Mas o orgânico dá um programa só de orgânico aqui, um bom debate, porque aquilo, em alguns produtos cresce mais de 20%, 30% ao ano, em alguns tá. Mas quando a pizza aumenta de tamanho, o consumo, mas a fatia do orgânico continua ali nos 2,5%. Não avança, né? E não consegue avançar. Nós sabemos que todo produto orgânico hoje bem concebido tem mercado garantido. E aí as pessoas falam, mas é um produto muito caro. Também é um argumento, mas eu não acho que é caro. A nossa saúde é que é valiosa, então a gente tem que preservar. O valor agregado é muito difícil de ser mensurado. O valor agregado é difícil. Mas existem maneiras de se gastar menos, inclusive com esse tipo de insumo, na produção integrada e alguns outros sistemas de produção. Obviamente que o sistema de produção depende muito da região, do clima, da disponibilidade de insumos. Claro, olha só, temos perguntas aqui para o João. A Vanessa Trindade, obrigado Vanessa pelo Facebook. Houve ou há atualização da lista dos produtos considerados rurais, permitindo assim o financiamento para a produção de itens em que bancos privados não são inseridos? Exemplo, cogumelos comestíveis? Está aqui a pergunta, acho que dentro desse contexto, hoje se é fácil responder a Vanessa ou não. É muito importante. Não há nenhuma restrição para nenhuma atividade no Pronaf que geradora de renda no campo. Todas as atividades geradoras de renda são financiadas no Pronaf, né? Nós estamos agora, por exemplo, e já temos inclusive produtores de cogumelos financiados no Pronaf. No Paraná, uma experiência com um grupo de agricultores e com uma empresa produzindo Ora Pronobis para produção de proteína. Então, as culturas novas, as atividades novas são muito bem-vindas. O programa é um programa que financia todas as atividades produtivas geradoras de renda no campo. O que é preciso é um bom diálogo com o banco. O banco usa uma tal de planilha de risco ou planilha de custo de produção. Quando ele não conhece o produto, ele evita de financiar. Não vai entrar para perder, né? Não entra para perder. Se ele sentir que aquilo pode não dar certo, ele foge. Então, é preciso que os técnicos, né, busquem a informação, levem até o banco, discutam com os técnicos do banco, com isso facilita o financiamento. E onde, eventualmente, esse diálogo não resultar produtivo, buscar o apoio ou do SEBRAE, ou da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, das Emateres, ou mesmo do MDA. Nós temos intermediado muita negociação. Essa do Ora Pronobis lá no Paraná foi uma ação feita pelo MDA. Hoje nós já temos um grupo de agricultores que estão produzindo com boas possibilidades de renda e combina muito com a diversificação produtiva, porque numa pequena área ele pode gerar um lucro maior do que, por exemplo, os produtores hoje de soja ou de fumo.
Muito bem, vamos agora a Mossoró, no Rio Grande do Norte, terra de produção do sal nesse país, conversar pela internet com o Roberto de Freitas, ele que é empresário, ele que está ali respondendo pela empresa Sinsal e vai contar para a gente um pouco da sua experiência. Roberto, muito boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Roberto, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que foram as suas escolhas, né? A Sinsal, criada em 1974, né? Um pouco da história da sua família, da propriedade da sua família na cidade de Mossoró, ali a 4, 5 horas do Rio Grande do Norte ali. Queria que você trouxesse para a gente um pouco das dificuldades que a sua família teve no início e como é que vocês tomaram decisões nesse sentido. Bom, primeiramente desejar boa noite a todos e agradecer pela oportunidade da participação no programa Sala Debate de hoje, onde quem nos assiste nesse momento irá conhecer um pouco da história da flor de sal. E aqui vamos falar um pouco da nossa experiência com a flor de sal, quem já ouviu falar da flor de sal. Até o ano de 2002, desconhecíamos do que se tratava a flor de sal, e porque daquela famosa região da França, do Guérin, que é praticamente ao sul da França, saiu um produto tão cobiçado e valorizado no mundo gastronômico. Foi quando um amigo que mora no sul da França nos enviou um pouco da iguaria para conhecermos e provar. Os mesmos chegaram em forma de flocos delicados e irregulares que desmanchavam na boca. A partir daí surgiu o interesse em conhecer os salinos desta região, conhecemos e trouxemos know-how para os salinos da Sinsal. Então, após várias tentativas, análises, avaliações de chefes, também buscamos críticos da gastronomia, conseguimos realmente produzir o melhor, ou se não, o caviar do mundo marinho, que é a flor de sal. Então, agora, mas nesse sentido, nessa trajetória toda aí que você está contando, Roberto, é claro que teu amigo, o amigo da família que esteve na França, trouxe, né, a iguaria ali para vocês descobrirem. Queria que você detalhasse um pouco o processo de capacitação, né? Porque entrar num negócio que vocês talvez não tivessem tanto conhecimento vindo de fora do país, como é que foi feita a capacitação naquela época? A flor de sal é, na verdade, o nome que se dá aos primeiros cristais de sal que se formam da evaporação da água do mar. Nas salinas da Sinsal, sob condições específicas, isto é, poucas chuvas, muito sol, vento e níveis altos de concentração de sal, forma-se uma fina camada de cristais de sal na água recolhida em pequenos tanques, certo? Devido ao processo natural e artesanal pelo qual é colhido e envasado, a flor de sal preserva traços minerais como magnésio, potássio, cálcio, zinco, itens extras essenciais à saúde e responsáveis por perfis únicos de sabor e aroma, e além de garantir uma redução natural de sódio em torno de 30% em relação ao sal comum no dia a dia, que nós consumimos no dia a dia. Então, o paludier, ele coleta, a partir do momento que a primeira camada se precipita, o paludier ele coleta, reserva numa embalagem de vinho, não sei se vocês estão vendo aí a foto, reserva em uma embalagem de vinho. Você precisa levantar um pouquinho a garrafa, Roberto, a gente está com ela um pouquinho fora da imagem, se você puder trazer ela para perto do seu rosto, a gente pode ver aí, mostrar na mão aí, a gente pode ver, a gente não está conseguindo ver nesse momento não. Traz ela um pouquinho aí para o seu rosto. Câmera, põe ela em frente à câmera. É o que? A flor de sal? Isso aí, ó, tá aí, ó, o que está aí no seu canto esquerdo aí do vídeo, você citou aí pra gente isso. Levanta um pouco mais na imagem aí que a gente não consegue ver, ó. Pode levantar. Isso, tá aí, ó. Fala um pouquinho da capacitação então da sua equipe para esse tipo de produto. Pronto, eu vou falar novamente. A capacitação é o seguinte, a partir do momento que se precipita a primeira camada da flor de sal, certo? O paludier, que é o que nós chamamos de homens colhedores de sal, eles coletam aquela primeira camada, deixam reservar por 24 horas ao sol, secando ao sol, certo? A partir desse momento, as artesãs coletam, certo? Fazem todo o manejo, tratamento para tirar algumas resistências de corpos externos, se surgirem, né? E já vai para o envase, sem passar por nenhum processo, nada de adição de produtos químicos ou qualquer manejo que obtenha a cunha tecnológica, certo? As artesãs elas não utilizam nada, apenas a criatividade delas, certo? E a boa vontade, né? Para chegar a um produto como esse aqui, 100% natural e sustentável, né? Sem falar que tem menos sódio, né, o produto. Deixa eu trazer então um pouquinho, Roberto, vou trazer um pouco essa discussão aqui para o estúdio, conversar com o Enio e com o João, já eu volto a falar com você, tá bom? Ok. Enio, que tipo de curso então você percebe que seria razoável para esse tipo de empreendimento, independente do sal ou não, mas assim... Ele já está numa fase que ele saiu só da extração, que é diferenciado, você viu, ele falou as artesãs, que na verdade para tirar esse tipo de coisa, e me remete até que
Me lembrei que em 2008 eu fui numa feira de alimentos, em Paris, uma das maiores do mundo que tem, e lá tinha uma flor de sal, me chamou a atenção, eu até tirei essa foto, tem alguma apresentação que eu já fiz. O que me assustou foi quando eu vi o preço do quilo para o consumidor final. Na época, lá em Paris, 68 euros. Isso dá uns 270, 260 reais hoje aqui no Brasil. Alguém falar que vai pagar um quilo de sal 260 reais, a gente realmente fala, bom, você teve... Só que aí é diferente, você viu que ali está incorporado design naquela embalagem, está incorporado o trato usando a mulher da região para trabalhar, né? E tem toda uma tecnologia que foi... trabalhou, uma organização social desse pessoal todo aí, provavelmente um esquema de distribuição, né? Eu não sei hoje como é que está o preço, mas você vê, transformou uma commodity que é o sal numa iguaria. Esse é o grande desafio de todo pequeno agricultor tem hoje, quer dizer, nem todos vão conseguir, né? Commodity, né? Aquele produto indiferenciado que tem, é igual exatamente em todo lugar do Brasil, 1 litro de leite cru é 1 litro de leite cru do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Quando eu começo a transformar esse litro num queijo, um queijo diferenciado, um queijo com algum tipo de atrativo, alguma raiz, alguma coisa. Na sua manufatura, né? Na sua manufatura e depois na sua embalagem, na sua proposta de valor. Isso a gente começa a ver, né? Esse tipo de produtos, que ainda é exceção, a gente trabalha muito para aumentar esse tipo de produto lá no Sebrae, né? Os produtos tanto de bebidas, sucos, bebidas alcoólicas, as não alcoólicas, né? Geleias, isso é muito importante. A gente percebe e tem um trabalho também muito interessante com o MDA nesse sentido de valorizar esse produtor. Mas isso é consequência de uma organização social, de um associativismo, do acesso a informações, conhecimento, não cai como um passe de mágica lá na coisa. Ele tem realmente um trabalho. O que parece que existiu ali foi alguma liderança, né, disposta a organizar as pessoas, a compartilhar conhecimento e pessoas dispostas a se entreajudar, fazerem uma parceria, constituir uma pequena cooperativa, uma cooperação, né, liderado pelo Freitas, né, seguramente isso aconteceu, mas esse compartilhamento de conhecimentos, de trabalho, de suor, né, faz com que eles tenham êxito. Isso ajuda muito a agricultura familiar. E eu quero aproveitar para registrar o esforço que fazem muitos agricultores familiares no cooperativismo. Seja no cooperativismo de produção, seja no cooperativismo de crédito, né? Hoje no Brasil, os agricultores de maior sucesso são aqueles que estão cooperativados. Então, esse esforço no sentido de eles compartilharem conhecimentos, compartilharem dinheiro, né? Uma cooperativa o que é? É a junção de pequenos capitais para a formação de um grande empreendimento, né? Isso faz com que todos ganhem. E no Brasil cresce muito, nós temos um apoio muito forte do Sebrae nesse aspecto, né? A organização cooperativa cresce e cresce com bases sólidas, cresce em cima de conhecimento. E é o exemplo que ele tem ali também. Roberto, você passou por algum tipo de discussão a respeito de associativismo, cooperativismo? Queria que você contasse para a gente se houve esse tipo de embate em algum momento que você estava desenvolvendo o seu negócio. Passou por esse tipo de discussão a sua empresa em algum momento da criação dela ou do desenvolvimento dos primeiros anos? Sim. Nos primeiros anos, a dificuldade que tínhamos era de saber se realmente o produto iria ser aceito no Brasil. Esta era a dúvida. Então foi quando buscamos o Sebrae local, certo? Que hoje é nosso parceiro forte no desenvolvimento da produção no Brasil, certo? E a partir daí recorremos a consultorias, certo? Eles orientaram bastante a gente, foi assim, enfim, eu acho que o Sebrae ele foi um fator primordial para que a flor de sal chegasse onde chegar. Agora, você se lembra de algum passo que você deu errado, de alguma decisão que você se arrependeu para que outras pessoas possam se inspirar na tentativa e erro, nos acertos, em que você percebeu, não, essa estratégia que eu usei aqui, naquele ano, não funcionou muito bem, e por quê? Onde cometemos uma falha, né, um erro, foi na questão da embalagem, certo? No início, quando nós desenvolvemos a flor de sal, como ainda não tinha uma assistência assim, mais apropriada, certo? Para que desse uma base de como se trabalhar o produto, nós introduzimos o produto inicialmente numa embalagem de plástico, bem simples, muito simples. E nesse momento aí existem muitas críticas, né? Críticas negativas, porém, para a gente se viu como construtivas, certo? Então foi nesse momento que nós buscamos o Sebrae, mais uma vez. O Sebrae pesquisou a respeito do produto e nos trouxe a informação, certo? E a partir daí, nesse momento,
foi que acertamos para valer, certo? Nós tivemos esse produto aqui, e imagina esse produto aqui numa embalagem de plástico, certo? Então, hoje estamos numa embalagem mais pintada, certo? Isso graças ao apoio da pesquisa. Você está com quantos funcionários na empresa, Roberto? Hoje, trabalhando com a Florestal, nós temos em torno de 25 funcionários trabalhando. Isso envolve a colheita, né? O pessoal da colheita. Tem as artesãs, que também são praticamente todas treinadas pelo SEBRAE, certo? Elas moram nos arredores das salinas, que são todas treinadas pelo SEBRAE, trabalham conosco. E tem a parte comercial, certo? Que envolve eu e mais 2 auxiliares. E qual é a sua meta para os próximos anos, assim, se você pudesse traçar ali o seu planejamento, o que você quer e onde você pretende chegar e como? É o seguinte, quando começamos em 2002 para 2003, nós produzíamos em torno de 1,5 tonelada por ano de flor de sal, certo? Hoje nós estamos produzindo 10 toneladas, entre 10 e 12 toneladas por ano da flor de sal. E a perspectiva para os próximos anos, devido ao aumento da procura da flor de sal, até na questão de saudabilidade, né? Contém menos sódio, as pessoas estão buscando produtos mais saudáveis, né? Então, o crescimento nos próximos 5 anos, eu acredito que seja em torno de 100%, certo? É o que nós acreditamos. O Enio está fazendo uma consideração aqui para você, Roberto, se você está no mercado externo ou não, por favor, Enio. Você já está está exportando alguma coisa da produção? Tem alguma parceria lá fora para internacionalizar uma parte da venda? Nós já tomamos conhecimento que na Europa, em alguns países, inclusive a França, que é o país de origem da iguaria, já existem consumidores da nossa flor de sal, certo? A nossa flor de sal já está nos melhores restaurantes. Ora, eles estão buscando esse produto através de amigos, conhecidos aqui do Brasil, né? Porém, exportando diretamente ainda não. Mas o SEBRAE daqui do Rio Grande do Norte está nos apoiando, certo? Está treinando a gente em parceria com órgãos estrangeiros para que a gente possa, nos próximos meses, estar negociando com esses países. Dá esse passo aí, né? Tá certo, Roberto. É isso aí. Eu queria agradecer demais a sua participação no programa de hoje, desejar sucesso aí para a sua empresa, que você conquiste aí, de acordo com o seu planejamento, os seus sonhos e desejar boa sorte aí nos próximos anos, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Numa próxima ocasião também prometo, vou fazer uma visita lá à sua Tá aí unidade, o Enio aí promovendo aí um cafezinho aí com o pessoal do SEBRAE em Mossoró e aí vai visitar aí a Sinsal. Obrigado, Roberto. Obrigado, tchau. Isso aí. Vou passar aqui para vocês, gente, botar aí na tela. Aqui, ó, vamos botar aqui. Essa é a página da Sinsal, né? A empresa aí que a gente estava falando com um empreendedor, sinsal.com.br. Mais informações aí sobre a história da produção da flor de sal. Você que está aí com perspectivas. Vamos trazer aqui mais um site, aqui, ó, do SEBRAE, Gestão no Campo. Enio, eu queria que você falasse um pouquinho do que o SEBRAE disponibiliza, sebrae.com.br, de informações para quem está procurando empreender nas áreas rurais. Bom, a gente tem, como eu já falei, as soluções educacionais do No Campo, que são esses cursos específicos, palestras, oficinas, vivências, então tem várias maneiras, várias metodologias, né, diferentes. Nós temos o SEBRAE Tech, que é a nossa linha de apoio a serviços tecnológicos, onde existe uma subvenção aí que varia de 70% a 80%. Exemplo, a pessoa quer fazer uma conversão de orgânico, da produção dele de tradicional, conversão para orgânico, ele paga apenas 20% ou 30% do valor daquele custo total, que seria a certificação, seja na participativa, seja controle social, seja a certificação mais tradicional, né? Nós temos também produtos ligados a acesso a mercados, né? A rodada de negócio, que é um dos mais tradicionais, sempre dá um resultado bastante interessante. Gestão, né? Muita coisa sobre gestão, né? Aqui que a gente está vendo também, né? Exatamente. Então, todos os itens de gestão, aí a gestão tem tanta parte da consultoria. Nós trabalhamos a abordagem coletiva através de projetos. Hoje nós temos cerca de 600 projetos em 15 diferentes setores, né, em todos os estados do país. Os integrantes desses projetos, o público-alvo dele, acaba recebendo desde consultorias, visitas individuais na propriedade, que é a mais eficaz, a mais aprofundada, mas também a mais cara e a mais, né, não dá para estar fazendo sempre, com grande frequência, até soluções mais coletivas ou grupais, né? Clínicas tecnológicas, que é o chamado dia de campo, né, que já é tradicional na agricultura, também tem dado resultados muito bons.
João, então aí, mda.gov.br, o que você tem a dizer aí sobre o acesso à informação a partir do site do Ministério que o produtor rural, o pequeno empreendedor possa buscar? O Ministério tem, além do programa de crédito, programa de seguro, programa de garantia de preço da agricultura familiar, nós trabalhamos muito com o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que é inclusive uma parceria muito forte com o SEBRAE e com outras instituições. O programa de alimentação escolar, né, que é uma ação importante também do MDA. E todas as ações que tratam da reforma agrária, do desenvolvimento rural, a juventude rural, tem um programa específico dentro do MDA. As mulheres trabalhadoras também tem um programa importante, desde a documentação da mulher trabalhadora até a capacitação, programas de assistência técnica e extensão rural, né? E a nossa parceria com as universidades e a Embrapa, né? A pesquisa agrícola está muito próxima da gente, né? Nosso programa de assistência técnica e extensão rural, né? Temos um departamento exclusivo para isso e um departamento exclusivo para a agregação de valor, que trabalha muito essa questão, né? Eu quero só, antes de finalizar, fazer uma referência... Já pegando essa sua frase, estamos nas considerações finais. Muito obrigado pela presença e suas considerações. Obrigado. Então, João. A parceria que a gente mantém, o desenvolvimento rural se faz com parcerias, né? Assim, a gente fala muito em cooperação e tal, também desenvolvimento rural é assim. As organizações dos agricultores familiares, né? Essas são muito importantes, os sindicatos, as federações, a confederação, os agentes financeiros, que são parceiros nossos, as instituições de assistência técnica e extensão rural, o SEBRAE e os outros do Sistema S que têm nos ajudado, as prefeituras municipais, as secretarias municipais de agricultura são parceiras muito importantes. Os secretários municipais de agricultura são pessoas que removem fatores impeditivos do desenvolvimento. Fazem a engrenagem rodar, né? Fazem, isso nos ajuda muito e a todos eles nosso agradecimento. Tá certo. E ao Canal Futura pelo espaço que permitiu, esse é um debate muito importante. Seguramente muitos frutos resultarão dessa conversa que a gente teve aqui. Seja sempre bem-vindo, Enio. Obrigado aí pela presença, suas considerações finais. Eu que agradeço e dizendo, realmente está comprovado, o empreendedorismo é o motor, né, do desenvolvimento. Ele, uma coisa que era alguns anos atrás uma disciplina isolada numa faculdade, virou uma força social e um movimento econômico irreversível. O empreendedor, ele vê na adversidade, na dificuldade, ele vê uma oportunidade. E isso é importante, já que a gente vive com muitas adversidades, com muitos obstáculos. A gente precisa ter sempre essa atitude empreendedora perante os desafios que se colocam. E o homem do campo, o produtor rural, o jovem do campo, a mulher do campo, a jovem, elas encontram espaço. Obviamente, nós temos no Brasil desafios enormes do ponto de vista, enquanto no meio urbano o CNPJ é uma questão fechada já da empresa urbana, você só trabalha por porte e faturamento. No meio rural, a miscelânea de conceitos que se entrelaçam, né? Imóvel rural, estabelecimento agropecuário, propriedade rural, produtor rural, agricultor familiar, são tantos conceitos que está na hora, talvez, de partirmos para um simples rural, para alguma coisa que simplifique um pouco a vida, né, tudo. Sabemos que há implicações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, que não são fáceis de resolver. Diminuir a burocracia é sempre um desejo de todos nós. Diminuir a burocracia é sempre um desejo. Eu acho que no campo a gente consegue... Legal. Avançar nisso. Obrigado, Enio. Deixar para você aí uma última dica, né? Você quer acessar mais conteúdos sobre o Sala Debate, acesse aí futura.org.br/Sala Debate. Aqui você conhece todas as coleções de programas, dos debates que aconteceram aqui. Esse debate sobre empreendedorismo no campo já estará aqui. E também uma dica para você que está produzindo cinema aí no site do Sala de Notícias, você que está interessado em faturar uma bolsa para um edital, para um curta-metragem, acesse aí futura.org.br/Sala de Notícias. Clique aqui, ó, tá aberto até o dia 13 de dezembro, um chamado público para produções independentes. Você que é cineasta, documentarista, preencha aí o formulário, ó, aproveite essa oportunidade para ter o seu curta-metragem veiculado na tela do Futura. A você de casa, meu muito obrigado pela participação, a todos que estiveram aí no Facebook, no Twitter. João, Enio, obrigado aí pela gentileza. Até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos e estamos à disposição. Legal. Isso aí, o Sala Debate reprisa aos domingos, às 9 da noite e a gente volta na semana que vem. Um beijo e até lá.